Eu cheguei aqui e estava ali no fundo, ouvindo um pedaço do que o Franklin dizia. E aí, num momento, eu fui ali tomar um cafezinho, voltei, minha família estava aqui atrás comigo. Saí para dar uma olhadinha em volta e reconhecer um pouquinho o território. Isso porque eu já estava com o coração naquilo que eu ia falar com vocês. Deixa eu explicar. Eu nasci aqui. Não literalmente, mas quase. Nasci no hospital. Mas meus pais estudavam aqui. Foram os primeiros alunos da primeira turma da Palavra da Vida. Eu cresci aqui. Não tinha a maior parte disso. Esse auditório não existia. Ali atrás você tinha... Depois a piscina foi feita, não é? Eu acho que não era aquela, pelo que eu estava olhando. Mas a cabeça de criança vê as coisas diferentes, né? Mas eu lembro bem das salas de aula que tinha ali atrás. Eu lembro do seu Fraga dando aula. Eu lembro... Eu saí daqui pequenininho, fomos para os Estados Unidos, voltamos e o papai veio dar aula aqui, um tempo depois. Isso seria no comecinho da década de 70. Nasci na década de 60, quando estava começando o PV aqui. Tenho quase a mesma idade do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Mas quando o papai dava aula, eu me lembro de muitas coisas interessantes que aconteceram aqui. Eu me lembro do dia que o Haroldo salvou um amiguinho meu que afogou na piscina, tirou de dentro da piscina, e o menino já estava morto, e ele fez ressuscitação, o menino voltou, ficou por muito tempo em coma. Lembro bem dessa história. Eu lembro de outra, e me acompanha, que não é dissociado do que eu quero compartilhar com vocês. Uma das memórias que eu tenho daquelas de infância, sabe aquele tipo de situação que você não sabe exatamente como explicar o porquê? Aquele tipo de coisa que a gente faz em alguns momentos da vida e a gente, no íntimo, sabe por que aconteceu, mas uma parte da gente não quer admitir, e a gente fala, por que eu fiz isso? Pois é. Papai dando aula ali para os alunos do Instituto de Teologia e eu brincando lá fora sozinho. Tínhamos voltado dos Estados Unidos, eu estava empolgadíssimo com o Daniel Boone, estava com o chapeuzinho do Daniel Boone, com aquele rabo de raccoon e com uma corda fazendo armadilhas. Pequenininho, e eu adorava fazer armadilhas. E numa árvore, eu saí agora há pouco com a minha esposa para tentar identificar a árvore. Eu fiz uma armadilha perfeita. Aquela de filme que você enverga um galho e prende para quando pisar, ela levantar. Não era tão... Na minha cabeça, de criança, ela era perfeita, estava funcionando perfeito. Eu não sei hoje exatamente quão perfeita ela era, mas eu sei que enquanto a aula ocorria, eu caí na minha própria armadilha. E fiquei ali pendurado de ponta cabeça, literalmente. E a desgraça da aula acabou. Chegou o intervalo. E todo mundo saiu para ir para o barzinho, para tomar um refrigerante, para conversar. E o que acontecia? O meu terror aconteceu. Sabe, eu gostava dos alunos, do papai, da mamãe. Eu gostava desde pequenininho também dos colegas deles. As colegas da mamãe foram minhas babás enquanto mamãe estudava. Elas alternavam tomando conta do Davizinho, o primeiro bebê da Palavra da Vida. Mas as alunas do papai, quando eu estava com 5, 6 anos de idade, sabe quando o menininho de 5, 6 anos começa a achar que mulher é espetacular? Ele não sabe porquê, mas ele fica encantado. Ele gosta de ser respeitado como menininho. Ele não gosta quando a moça chega e fala, ai, que bebezinho fofo. Ele gosta quando fala, ai, que menino bonito. E ele fica orgulhoso. Alguns são tão metidos que viram e falam, olha como meus cílios são compridos. E aconteceu o que não podia acontecer. As moças saíram da sala de aula. Os moços, eu não me importava. Cada uma delas que passava e me via de ponta cabeça, falava, Davizinho, o que você está fazendo aí? Eu dizia, eu estou fazendo um teste de resistência para ver quanto tempo eu consigo ficar de ponta cabeça. Eu vou falar o quê? Cair na minha própria armadilha? É difícil explicar, né? Porque eu acabei ficando ali mais tempo do que devia. Até que, finalmente, eu acho que foi a Celeste que passou e perguntou, e eu quase chorando, disse para ela, me ajuda a sair, que eu não consigo sair. E ela, com facilidade, levantou meu corpo, soltou o laço que estava prendendo o meu calcanhar, e eu fiquei feliz.
Mas disse para ela, não conta para ninguém. E desde lá eu venho percebendo como é difícil. Não só para aquele que nunca conheceu a Cristo e de repente conhece, mas mesmo para aquele que cresceu como parte de uma família da aliança, que cresceu em contato constante com Deus. Como é difícil, às vezes, perceber as diferenças e os contrastes cuja presença nos lembram que somos de fato cristãos. Porque perceber o que Deus está fazendo na nossa vida é uma questão de contraste. É uma questão de contraste de luzes, de cores, é uma questão de transformação, porque se você não puder dizer, hoje, minha vida com Cristo é mais que ontem e menos do que amanhã, então aí vem a pergunta, onde é que eu estou? Porque em grande parte, identificar-se como cristão é saber que eu estou em movimento, que eu estou sendo transportado da velha criatura para a nova criatura, que a imagem de Cristo está sendo formada em mim dia a dia. E isso é uma questão de contrastes, e como uma questão de contrastes, fica às vezes difícil perceber esses contrastes. Quando nós não temos aquela grande história para contar, do horror e da transformação. Quando nós não temos aquele momento mágico, e sim pequenos momentos, onde a escuridão do nosso coração fica aparecendo. O orgulho, a dificuldade. Agora, há várias coisas, e vocês têm ouvido a respeito de deixar o pecado como uma das provas de que houve uma transformação, de que eu não sou mais a criatura que eu era antes. E eu quero falar com vocês a respeito de uma que talvez aí até a razão de ter sido mais apropriada a apresentação do Tiago, que talvez seja exatamente aquela que Deus manda para confundir os supostos sábios desse mundo. Porque é o fato de que a sabedoria de Cristo sendo manifesta na minha vida é uma das grandes demonstrações de que eu sou realmente um cristão. Mas o que é essa sabedoria de Cristo? Ela é diferente da sabedoria do mundo. E eu quero dizer para vocês hoje que a sabedoria de Cristo tem a ver com afetos. Que a sabedoria de Cristo é manifesta em afetos que transformam a minha vida prática. E para isso eu vou levar vocês para Tiago. Deixa eu contar uma outra história de infância, mais ou menos da mesma época. 2 ou 3 anos depois do evento aí da árvore e da armadilha, vovô Vadislau, presbítero, pai do meu pai, reverendo Vadislau, que alguns de vocês conhecem, me contou uma história da infância dele. E essa história, alguns de vocês já me ouviram falar, porque ela me marcou profundamente. Ela virou um bordão que me ajuda a aguentar situações difíceis da vida, que me ajuda a entender as ofensas, mas que também tem, de certa forma, causado em mim um anseio de ser por ela definido. E é o tema da palestra hoje. Vovô contou que quando menino, numa cidade do interior de São Paulo, foi um circo, a cidade. E nesse circo, palhaços, no meio de uma de suas estripulias, faziam uma brincadeira que envolvia uma bomba que precisava estourar no momento certo. Um pequeno explosivo de pólvora caseira. E um dos palhaços se feriu com aquele explosivo no momento do show, sua mão claramente machucada, e o vovô disse que então entraram 2 homens de branco com uma maca correndo, pegaram o palhaço, embrulharam a mão dele com uma faixa. Agora imaginem, meu avô contando da infância dele, e nós estamos falando provavelmente da segunda década do século passado. 1910, 1915, algo por aí. E naquele momento os homens entraram no picadeiro e levaram esse homem numa maca com a sua mão machucada, e vários dos rapazes da cidade, os mais afoitos, os mais atrevidos, começaram a vaiar e dizer: devolva o dinheiro, não valeu. Ou o caçoado palhaço que tinha se machucado. E vovô contou que ele, menino, ficou muito impressionado quando o mestre de cerimônias do circo pegou aquela corneta, foi ao picadeiro e disse: senhoras e senhores, quem tem flores,
dá flores, mas quem não as tem, não as pode dar. E vovô disse que isso ensinou para ele algo que marcou a vida inteira, marcou a minha também. Quem tem flores, dá flores. Quem não tem, não pode dar. E isso funciona quando a gente não recebe flores de alguém, como consolo de dizer só quem tem flores pode dar flores. Mas funciona também no anseio do coração de dizer, em Cristo como nova criatura, é mister que minha vida seja uma marcada por dar flores. Porque ter flores é uma das coisas que me indica que eu fui de fato nascido de novo, regenerado pela palavra e de que estou sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vamos ler Tiago juntos. Antes disso, deixa eu ler o inverso para vocês aqui. Me perdoa de certa forma que o egoísmo de ler uma poesia de terceira categoria, que é minha mesma, mas é o inverso do que eu vou ler em Tiago, e eu quero que vocês escutem o inverso primeiro. Tolice, amargura e ressentimento, eu conheço bem. Não vem do alto. É coisa terrena, animal e demoníaca. Cria inveja, é cheia de mentira, confunde a alma. Eu sei o que é a burrice que amarga o coração imundo. Eu já vi a dor da alma que briga com Deus e o mundo, mesmo enquanto imita doçura. Já senti a vergonha de não ser razoável, e sei como causei dor quando faltei com a ternura. Iracundo, implacável e mau. Na hipocrisia da minha parcialidade, já experimentei o que é semear a injustiça nos campos minados dos meus conflitos. Mas a sabedoria é diferente, sempre pura, pacífica, meiga, razoável, cheia de misericórdia, com frutos doces, acolhedora, sem fingimento, terreno de paz, onde brotam as sementes da justiça. Essa eu só conheci quando pedi a Deus, e Ele do alto a enviou. Essa sabedoria é Cristo. E Tiago capítulo 3, versos 13 em diante, nós escutamos ali algumas instruções muito importantes. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago 3, versículo 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente? Esse mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês 2 vezes. A minha primeira é essa. Você quer saber se você é realmente um cristão? Olhe para a sua vida e diga, eu tenho flores para dar? São flores que minha vida manifesta? É graça. A Bíblia, até o uso aí da ideia de flores não é nem invenção original minha e nem algo desautorizado pela Bíblia, viu? O aroma de Cristo. Um dos grandes pais da igreja, um dos pais capadócios da igreja, lá no comecinho, ele começa uma de suas homilias na instrução catequética, dizendo, queridos irmãos, nos reunimos aqui para estudar a palavra, e eu já sinto a presença de Cristo, porque o aroma de Cristo já se manifesta em nosso meio, o odor de Cristo. E a Bíblia fala disso. Então o tema de flores aí não é nem inadequado nesse sentido. A sabedoria que Deus dá, a sabedoria que vem do alto, essa que Tiago descreve, que é característica daquele que conhece, de fato, o poder transformador do Evangelho, aquele que é um cristão,
aquele que não foi só regenerado, mas que está sendo transformado dia a dia à imagem de Cristo, ela se caracteriza especificamente como manifestação de afetos, afetos esses que subjazem o nosso jeito de vida. E presta atenção, eu estou escolhendo aqui falar em jeito de vida de uma forma mais difusa, para não ser específico, porque é jeito mesmo. É jeito, para alguns de vocês que conhecem francês, talvez a expressão seria mien. É o jeito, é o modo, é aquela postura, aquela atitude. A sabedoria do alto é manifesta, ela é caracterizada por alguns afetos que estão por baixo, como alicerce de um jeito todo de ser. Um jeito que transmite graça. O que Tiago faz aqui é contrastar dois tipos de sabedoria. E eu quero começar fazendo isso. Ele começa falando sobre essa suposta sabedoria do mundo. Essa suposta sabedoria do mundo, ela tem... Deixa eu começar com as minhas próprias descrições dela, e daí eu vou especificar o que Tiago fala. Ela é aquela que parece senso comum. É aquela que todos nós assumimos como algo a ser presumido, é parte da realidade da vida. Por exemplo, eu não gosto de passar vergonha, sofrimento, antes eles do que eu. Conceitos como, por exemplo, dizer, é necessário que vocês diminuam para que eu cresça. Ela parece fazer sentido, ela é composta, ela é cheia de obviedades. Claro, para poder amar os outros, primeiro eu preciso me amar. Obviedades, coisas que parecem sensíveis. E que no final das contas, elas são idióticas. Idiotas. No sentido mais real do termo. Talvez no sentido clássico do termo idiota. Não só como o xingo que a gente usa hoje para xingar alguém, mas algo que tem a ver com o meu id. Que é centrado em mim mesmo. Que é fechado em si. Que só olha para si, que se isola da relação com o mundo. E se coloca no centro. Essa suposta sabedoria do mundo, Tiago derruba de 3 formas claras. Primeiro ele fala, qual é a sua verdadeira origem? Dá uma olhada lá no versículo 15, se você está com a Bíblia aberta, e me diz, qual é a verdadeira origem dessa sabedoria? Ela é terrena, animal e demoníaca. Essa tríade aí para vocês faz sentido? Remete a alguma outra coisa? Eu tenho 3 inimigos que militam contra mim na vivência com Cristo, certo? Quem são? A carne, o mundo e o diabo, certo? A carne porque é o meu pecado natural, a minha inclinação idiota do coração. O mundo porque existe uma sociologia do pecado, porque a gente vive apoiando um ao outro no pecado. E o maligno porque lá atrás está o diabo, curtindo bastante. A gente inverte essa ordem o tempo inteiro, né? Minha primeira luta é contra o diabo, em segundo lugar contra o mundo, terceira a minha carne. Oh, você está bem, hein? Gozado que Tiago vira e fala aqui, que essa suposta sabedoria do alto, essa suposta sabedoria do mundo, ela não é do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. Ela vem de mim, ela é estultícia inata, ou nata. Ela é parte do que é a nossa vida fora de Cristo. Em última instância, ela é uma suposta sabedoria que, na verdade, é demoníaca. Mas por quê? Bom, dá uma olhada no versículo 16 e me diz qual que é o produto final. Às vezes é mais fácil você pular direto das raízes para o fruto para entender o resto da árvore. Qual é o produto final no versículo 16
desse tipo de suposta sabedoria do mundo, de estultícia para nós que esperamos em Cristo. Confusão e toda espécie de coisa ruim. Isso é o que a sabedoria do mundo produz. Não são flores. É confusão e toda espécie de coisa ruim. Para quem? Para mim e para os outros. Esse é o produto dessa suposta sabedoria. Porque ela tem uma origem que não é em Cristo, que não é em Deus, não é a mente de Cristo. E o que ela gera, então, são frutos amargos, confusão e toda espécie de coisa ruim. Por quê? Qual que é a sua verdadeira natureza? É a primeira parte do versículo 16. Olha lá agora. Como é que ela é realmente? Essa suposta sabedoria do mundo é uma sabedoria que serve a inveja e sentimento faccioso. Ela é caracterizada por afetos relacionais que negam os dons e a graça de Deus e que me separam das pessoas. Para muitos de vocês que, como eu, cresceram lendo os catecismos de Westminster, e se você não fez isso, não ignore a chance, não, dá uma olhada que isso vai te abençoar muito. No Catecismo Maior, chegam as perguntas que estão discutindo o 9º mandamento, e elas expandem exatamente o que é falso testemunho. E quem tem trabalhado próximo de mim no ministério, na igreja que eu trabalho, no Jumper, no círculo de amizade, sabe que eu tenho de tempo em tempo voltado àquelas perguntas e estudado com todos os meus colegas. E às vezes as pessoas dizem, Davi está louco, ele fica insistindo nessa questão de discutir o que é dar falso testemunho. Mas é porque o desenvolvimento que existe ali, das implicações da quebra desse mandamento, elas falam até sobre não reconhecer livre e prontamente as graças, os dons e os talentos que Deus deu a seus filhos. Eu não reconhecer as bênçãos que Deus te deu, e não honrá-lo por isso, é roubar de você um testemunho bom. Assim como eu falar mal das suas graças e talentos seria uma forma de mentir. O não reconhecê-las também. Eu fico pensando aqui, o que Tiago tinha em mente quando ele fala, onde existe inveja e sentimento faccioso, ali vai sempre haver confusão e toda espécie de coisas ruins. Esses são afetos que muitas vezes subjazem os nossos corações. Não dá para falar que o Davizinho estava movido por inveja e sentimento faccioso quando se negava a pedir ajuda lá na árvore, pendurado de ponta cabeça aqui do lado. Ou dá. Dá, porque naquele momento me preocupava muito mais em ser o que eu ainda não era, em passar uma imagem de um homem que talvez eu quisesse um dia vir a ser, mas que não era, do que em me mostrar como uma criança vulnerável disposta a receber o amor de pessoas que se preocupavam com ela. Porque a minha vontade de ser o que eu não era me afastava de pessoas que poderiam exatamente me ajudar a chegar lá. A verdadeira natureza dos afetos, da suposta sabedoria do mundo, são afetos que negam o reconhecimento da graça. E é isso que faz com que alguém não tenha flores. Flores não brotam naturalmente em um solo ruim, estéril, pecaminoso, como é o nosso coração. Elas brotam quando a luz transformadora de Deus, na ação do Espírito Santo, que vem mediante a palavra, transforma, muda, faz a asepsia daquele solo, limpa, tira as coisas, começa a transformar, e aí planta sementes de graça, que crescem e produzem. Beleza, mas beleza fica para minha outra palestra.
Coisas maravilhosas que vêm de dentro e se manifestam. Então vamos continuar o contraste, porque Tiago não para por aí. Ele fala sobre a verdadeira sabedoria e ele diz que ela é... E aí é que eu quero que vocês prestem atenção. O resumo é meu, mas eu creio que é fiel. Ele basicamente diz que ela é manifesta mediante um jeito que revela na prática alguns afetos mais profundos. Dá uma olhada aí. De onde é que vem a sabedoria do alto? Bom, do alto, é claro, está lá no versículo 15. Ela não é terrena, ela vem do alto, ela vem de fora, ela vem de Deus. Ela não é algo que começa e que surge em mim. Ela muitas vezes parece um contrassenso. Ela não é aquilo que é comum. Ela muitas vezes significa pensar fora da caixinha. Conhece a expressão? Mais comum no inglês, né? Mas também no português é usada, pensar fora da caixinha. Lateralidade de pensamento, a capacidade de ver perspectivas e possibilidades que não são as óbvias. A sabedoria do alto se manifesta como algo que vem de fora para dentro, ela vem por revelação. Tanto no sentido estrito, quanto no sentido mais amplo, mais lato. No sentido estrito é o seguinte: Senhor, Tu és o Cristo. Declaração de Pedro, o que Jesus responde para ele? Nem carne nem sangue te ensinou isso. Isso só é descoberto por revelação do Espírito Santo de Deus. Vem de fora porque o Espírito testifica ao coração. É a mesma coisa que a nossa concepção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Muita gente confunde as bolas e diz, eu vou te dar um monte de evidências do porquê que a Bíblia é a palavra de Deus. Há um grande teólogo que se recusa a fazer isso. Ele vira e fala, eu posso te dar várias razões que mostram que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Coisas que vão desde a sua estrutura, da sua forma, da sua majestade, mas nenhuma dessas serve, e nem o testemunho de ninguém, de nenhum concílio, de nada, para estabelecer isso, porque no final das contas é o testemunho interno do Espírito Santo que diz no seu coração, ouve, esta é a minha palavra. É obra imediata de Deus. Eu creio que é imediata. Assim como é a regeneração. E é importante isso, porque a sabedoria do alto, ela vem de fora. Mas se eu disse que no sentido estrito, ela vem de fora como uma revelação que penetra a nossa vida, que penetra a nossa situação. Mas ela também, no sentido mais amplo, vem de fora. Ela vem quando eu estou incorporando a palavra de Deus. Ela vem quando na comunidade dos santos, nós abrimos mão daquela sociologia idólatra que se apoia no pecado e passamos a desafiar um ao outro, a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. Ela vem de fora para dentro e transforma. Mas não é interessante que eu disse que ela se manifesta mediante um jeito que revela externamente em ação afetos internos. De certa forma, eu estou descrevendo para vocês um caminho duplo e a gente tem que entender isso. Ela vem de fora e transforma meu coração. Mas aí ela se externaliza como afetos transformados que vão mudar as ações e toda a forma de expressão. Parece complicado? Não é. Pensa lá no terreno e nas sementes de graça que são plantadas lá dentro. E que quando brotam como afetos começam a produzir flores. E eventualmente são as flores, o aroma, a beleza, o olor que nós vamos manifestar para fora. O processo é mais ou menos esse. O que é que ela manifesta? Dá uma olhada no versículo 13 e me diz. O que é que essa sabedoria manifesta? Lembra que tem confusão, certo? A sabedoria do mundo produz confusão e toda espécie de coisas ruins, porque ela flui, porque ela emana de inveja e sentimento faccioso. No versículo 13 fala sobre a sabedoria do alto. O que ela manifesta? O que é que flui ou frui dela? Às vezes a gente não presta atenção, a gente vê os conceitos ali e assume que todos eles têm a mesma função. Vamos pensar em termos de função aqui, gramatical, sintática. Olha para a frase, tá? O que ela manifesta? Ela manifesta obras, certo? É o finalzinho, ela manifesta as obras que são caracterizadas ou melhor, que são manifestas mediante um condigno proceder,
numa postura de mansidão e sabedoria. Lembra que eu falei? Afetos que se manifestam em ação. As obras estão aqui. E Tiago nunca ia deixar de falar das obras. Só que essas obras são o quê? Essas obras são manifestas em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. É isso que a sabedoria do alto manifesta. É uma postura de vida, que é produtiva, que é frutífera, mas que está tão preocupada com o meio quanto com o fim. Que não olha para obras como um fim a ser alcançado, mas sim algo no quanto ao qual importa tanto como é que eu chego lá e faço isso do que o que eu fiz. Forma e conteúdo aí não são tão diferentes, não. É tudo parte de um mesmo processo. Mas como entender isso? Bom, olha para o produto final. Se você olhar para o produto final, você vai descobrir que o que Tiago fala quando ele caracteriza esse tipo de sabedoria é totalmente relacionado a afetos. Só uma coisa para vocês entenderem. Quando eu falo de afetos, obviamente, eu não estou falando de sentimentalidades. Não tenho nada contra as sentimentalidades, são ótimas. Mas afetos, no sentido do meu uso aqui, é um pouco mais profundo. É aquilo que está por baixo dos sentimentos. São compromissos de coração, inclinações de coração. Em Tiago mesmo, no capítulo 1, nos versos 5 a 6, ele diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, e vai ser concedido. Mas seria desonesto se eu parasse a leitura desse versículo aqui. Eu preciso complementar com o versículo 6. Pelo menos o comecinho, porque diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. E aí lembra que eu falei de dar um nó na cabeça, às vezes? Porque no senso comum, eu diria, está vendo? Está falando que eu tenho que pedir a Deus sabedoria. Então eu peço dele a sabedoria e daí eu descanso. Porque não é por obras, é pela graça, é pelo esforço do que Cristo fez, é pelos méritos de Cristo, não pelos meus esforços. Mas aqui ele coloca de novo aquela condicional que dá a impressão de que a coisa cai de volta na minha mão. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Mas peça sem duvidar. E como é que eu sei se eu não estou duvidando? Desculpa, mas honestamente, se eu souber exatamente como discernir se eu estou pedindo sem duvidar, então eu já tenho a sabedoria, não preciso pedir. Mas não é por aí mesmo? Quem tem mais vai ser dado, quem não tem, o pouco que tem vai ser tirado? Não é como a fé aqui? Se a inclinação do que seu coração é para a sabedoria de Deus, é para a fé, então pede, e mais vai ser dado. Se a inclinação do nosso coração, se os afetos não estão enraizados nos afetos daquilo que Cristo é e produz em nós, então até quando eu pedir a sabedoria, eu posso pedir com palavras como quem pede a sabedoria do alto, mas o que é que eu quero no final das contas? Pensa nisso que eu vou falar agora. Vários de vocês sabem, vocês estudam aí nas áreas de ciências e na escola, na faculdade. O termo, às vezes, é aquele que assusta os outros, mas não tem termo mais adequado para isso, tá? Às vezes, nós temos uma apreciação heurística das verdades de Deus, da sabedoria de Deus. A heurística é aquilo que funciona, mas não meramente no sentido de pragmático, que é o termo mais comum, mas aquilo que é heuristicamente adequado, especialmente na matemática, que a gente fala em termos de heurística, é aquilo que realmente funciona como equação e no final das contas dá certo. E muitas vezes a nossa aproximação aqui é assim: eu quero a sabedoria de Deus, porque ela funciona melhor que a outra. Esse problema de confundir a realidade de algo com se ela funciona ou não funciona, isso é algo muito comum, muito constante.
O pequeno Davizinho uma vez virou para a mãe dele, ele não parava de falar para a mãe dele, Dona Bete. Ele falava, Dona Bete. Não falava Dona Bete. Ele falou, mãe, como é que o carro funciona? Ela falou, tem um motor que explode combustível dentro do motor, faz pressão numa câmara, e isso leva a força. Ah, tá bom, entendi. Mamãe, como é que a piscina funciona? E ela explicava. Mesma época da história daqui. E um dia eu disse, mamãe, afinal de contas, é a explicação que faz as coisas funcionarem? Isso é um exemplo clássico de confundir uma explicação heurística com uma explicação causal. E muitas vezes a nossa aproximação à sabedoria de Deus, ela é bem mais heurística do que realmente causal e essencial. Eu olho para as coisas de Deus, eu olho para a sabedoria de Deus e falo, dá certo. E Tiago está dizendo, vai e pede sabedoria a Deus, mas não pede. Lembra a expressão, não pede como quem vai esbanjar nos seus bel prazeres? É isso, não pede a sabedoria de Deus, porque ela dá certo. Não pede a sabedoria de Deus porque ela é menos falida que a do mundo. Pede a sabedoria de Deus porque ela é verdade. Crendo que ela é a única opção. Que tudo o resto é não sabedoria. E sabedoria de Deus, não se esqueçam, meus irmãos, eu estou falando de sabedoria. No final das contas, a Bíblia nunca deixa que nós escapemos da realidade de que a sabedoria é uma pessoa. Provérbios deixa isso claro. Eu falei no começo, a imagem de Cristo sendo formada em mim. Isso é a sabedoria que vem do alto. Cristo é a sabedoria de Deus que vem do alto. Mistério guardado desde antes da fundação do mundo, de que Deus está em si, convergindo todas as coisas para a glória do seu Filho, Cristo Jesus. E de que na igreja ele vai manifestar a multiforme sabedoria dele. Em nós, na igreja, em nós. É Cristo em nós, sabedoria sendo manifesta. Então vamos lá, quais são os afetos que manifestam essa sabedoria do alto? Tiago descreve isso daí com bastante clareza. Está lá no finalzinho. Qual que é o produto final? Vamos lá, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Pura. Pura em que sentido? Pura no sentido de que ela é, de alguma forma, isolada da realidade das coisas ou retirada da realidade das coisas, ou ela é pura porque ela entra em qualquer situação tendo em vista não outras coisas senão aquilo que é de Cristo. Pureza aí é pureza de propósito. É clareza de sua natureza, de sua realidade e dos seus alvos. A sabedoria que vem do alto é pura porque ela não se polui com motivações torpes, com outras histórias, com outras invenções. Ela é pura. Ela é, antes de mais nada, pura. Aí ela é pacífica. E pacífico a gente sempre pensa em termos de algo relacionado à passividade ou a um certo pacifismo, mas a sabedoria do alto é pacífica porque ela produz a paz, porque ela é irmã da paz, porque ela gera reconciliação, porque ela pacifica as situações. E nós somos chamados para sermos embaixadores dessa sabedoria do alto, nos tornando o quê? Ministros de reconciliação. Não é isso que nós vamos ler Paulo falando? Aí vem um outro termo aqui, essa sabedoria do alto, ela é também um outro afeto bem importante. O que é que diz aí na Bíblia de vocês? O terceiro afeto ligado à sabedoria do alto. Pura, pacífica e indulgente. Eu ouvi alguém falar amável. Quem foi que falou amável? Qual é a tradução que você está usando? NVI. Olha só. O termo aí, melhor, que eu escolheria, não em detrimento dos outros, indulgente está correto como tradução, gramaticalmente está correto. Amável também, tem até um sentido mais dinâmico. Mas o termo que eu escolheria para traduzir aí, tanto pelo contexto quanto pelo uso
da expressão que está sendo usada por Tiago no original é gentil. Que significa amável, tratável, ou melhor, amável, indulgente, mas é mais que isso, não é só... Porque indulgente traz aquela ideia de que ela é tolerante, né? Amável pode trazer a ideia de que é bonzinho. Eu diria que ela é gentil, ela é meiga, a sabedoria do alto. Até quando ela corrige, o fardo dela é um fardo que não vem como ofensa cortante, mas sim como aquela admoestação. Gentil. Qual foi a expressão que alguém usou? Moderada. Moderado restringe todo o contínuo semântico só para um aspecto, né? Moderado faria parte disso, mas ele tira o aspecto, ele minimiza o aspecto afetivo e ele deixa num sentido mais intelectual. Não está errado, mas eu acho que se botar moderado, indulgente, amável, tudo junto e espremer, quem sabe vocês deixam eu usar a expressão gentil. Sejam gentis. Mas aí diz que ela é mais uma coisa. O que é? Tratável. O que significa esse tratável? A sabedoria do alto é tratável. Vou dizer para vocês, o sentido aí é tão claro, deveria ser óbvio para todos nós. Aberto para o arrazoamento. A sabedoria do alto está sempre aberta para refletir, para arrazoar. Ela não é um raciocínio idiota, fechado, que não está aberto para verificação, que não está aberto para... Ela é tratável porque ela está aberta para reflexão, para consideração. Não é exatamente, e não me culpem por isso, e eu já peço desculpa de antemão para o Steph da Fiel, que pelo menos na internet vai receber alguma reclamação, mas é mais ou menos aquela atitude... Bom, aqui vai. Do Caetano, que de vez em quando nas entrevistas fala pá, 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 ou não. Não é exatamente isso, porque eu não sou chamado para ser um bobo que nega tudo o que falou antes. Mas é sim a postura de nunca alegar que a minha sabedoria chegou ao fim e exauriu a questão. De sempre chegar no final e falar, Cristo me deixa seguro e aberto para arrazoar, para amadurecer, para pensar. Todas as minhas declarações são corrigíveis. Eu sou corrigível e preciso ser. Por isso é que a sabedoria do alto pode ser plena de misericórdia e de bons frutos. Que é o próximo afeto ali manifesto, e aí ele já está começando a mover dos afetos somente internos para as expressões externas. Por quê? Cheia de misericórdia e de bons frutos. Os frutos são doces e agradáveis, porque os afetos são reais. A misericórdia está lá porque ela nunca se julga como uma sabedoria que está acima dos outros ou que me faz acima dos outros. Ela é a mesma atitude que houve em Cristo, que em Filipenses é descrito como aquele que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou carne, se humilhou e veio viver a minha vida. E a gente esquece que isso é para sempre, né? Ad é eterno, não é? Jesus Cristo está encarnado eternamente, nova carne. Mas ele vive hoje minha vida. Aquele que está além do tempo e do espaço, hoje subsiste em uma de suas pessoas temporalmente. Talvez uma concepção diferente, uma dimensão diferente que nós vamos experimentar um dia, mas é temporal. Jesus Cristo como eu hoje. Esse Jesus Cristo, igual a Deus, não seria nenhum absurdo dizer que ele era dele. Ele se humilhou, tomou a nossa carne. Essa é a misericórdia e os bons frutos. E por isso essa sabedoria se manifesta como imparcial e sincera. Sem fingimento, é o que diz aí na tradução mais comum que vocês têm. Sem parcialidade e sem fingimento. Sincera. E o que significa imparcial?
que ela olha para as coisas como as coisas são, e que ela não escolhe, por causa de afetos escondidos, aquilo cujos afetos vão ser manifestos positivamente ou negativamente. Antes, ela olha para as coisas, ela olha para as situações, e ela julga à luz dos afetos verdadeiros do coração, com liberdade. Essa imparcialidade se manifesta na forma de lidar com pessoas, ela se manifesta na forma, vamos lá, para não falar de homem e mulher, vamos dizer assim, ela se manifesta na forma como você faz a distinção entre adultos e crianças. Eu me lembro, bem jovem, chegando para um grande pregador e dizendo: eu admiro demais a sua capacidade de comunicação, eu queria aprender a comunicar de forma efetiva, o que você recomenda? E ele disse: você ainda trabalha como pastor auxiliar lá na igreja St. Paul's? Sim, trabalho lá. Então você vá ao pastor titular, ainda é o fulano? É o fulano. Vá a ele, ao conselho, e diga que você quer assumir a classe de escola dominical das crianças de 5, 6 anos de idade. E eu disse: tudo bem, mas eu estou terminando meu mestrado, defendo a dissertação agora, esse ano. Não é desperdício, não? No meu tempo não é melhor gasto ensinando as pessoas mais maduras, aquelas que são mais intelectuais? E ele disse: eu vou ser condescendente com você, em vez de te dar o tabefe que você merecia na cabeça, eu vou explicar com cuidado. É o seguinte: com a paixão que você tem por conteúdo, você nunca vai conseguir se satisfazer e não transmitir o conteúdo. Então você vai chegar lá com aquelas crianças e você vai ficar maluco tentando aprender como é que você traduz conceitos complicados e difíceis para um nível que até crianças possam entender. E isso vai fazer de você um melhor comunicador. Eu atendi, e eu me orgulho, foram 2 dos anos mais gostosos que teve ensinando essas crianças. Como consequência disso, resta o fato de que até hoje, depois de 25 anos de ministério, eu ainda sento na minha igreja, não faço isso na dos outros, sento no chão ou numa cadeira com as crianças todo domingo e começo o meu sermão pregando para elas. Não um mini sermãozinho dissociado, eu começo o meu sermão pregando para as crianças e depois peço para que elas voltem para os seus lugares e continuo, então, engatando direto para desenvolver o resto para os adultos. Irônico que tem muito adulto que fala que isso ajuda eles a entender o sermão, né? Essa imparcialidade da sabedoria de Deus vem em entender que ela é aplicada no espectro todo. Que ela não é uma sabedoria calculada, uma estratégia ou uma técnica calculada para certas pessoas e para certos momentos, mas ela sim é uma postura de vida que define todo o resto. E por isso é que ela é sincera. E você quer saber, o mundo hoje tem dificuldade em acreditar que somos cristãos, muitas vezes, porque até quando estamos profundamente sinceros, falta sinceridade na nossa postura, nos nossos afetos. A gente vive aí com os nossos jargões, nossos bumper stickers, nossos adesivos de carro, eu sou cristão e daí? A gente tem o nosso vocabulário, você está na força, não está? Você tem toda uma subcultura cristã na qual nós nos sentimos seguros, e que muitas vezes ou esconde a beleza que devia estar sendo demonstrada como graça para os outros, ou se torna um muro de proteção atrás do qual nós nos escondemos, talvez até pela própria insegurança. E quem olha de fora não vê como se estivéssemos nos protegendo. Olha para nós e diz: que falta de sinceridade. Ao enfrentar a vida, ao olhar para as coisas, ao se distanciar. A sabedoria que vem do alto culmina como algo que é caracterizado como profunda sinceridade. Me permita fazer uma aplicação, e eu sei que ela não é a única possível, mas eu diria que o mundo hoje precisava ver profundidade existencial na nossa vida cristã. Eu diria que o aspecto de sinceridade aqui que eu caracterizaria é profundidade existencial de vida com Cristo. Não é só o mundo que precisava ver isso.
Se nós víssemos isso no nosso coração, íamos nos sentir muito menos hipócritas e muito mais tranquilos em dizer, sim, realmente eu sou um cristão, porque eu estou ficando cada vez mais parecido com Cristo. Mais hoje do que ontem e certamente menos do que amanhã. Aí esse senso claro de movimento nos tranquiliza. Eu ainda teria um pouquinho mais de tempo, mas não vou precisar. Quem sabe a gente possa usar um pouco para perguntas e respostas, mas aí eu deixo com os organizadores para ver. Eu quero concluir com um desafio. Se quem tem flores dá flores, ou como dizia o vovô, e quem não tem não as pode dar, como é que eu vou começar a desenvolver uma vida de riqueza da sabedoria de Deus, que manifeste mesmo as flores que a graça produz em mim? A Bíblia fala em cartas vivas, ela fala do olor de Cristo sendo manifesto por nosso intermédio, ela fala de um santuário construído de pedras vivas, e toda vez que ela fala disso, ela fala de pessoas que são individualmente transformadas por Cristo. Mas ela fala de uma comunidade que manifesta algo. Ela fala de uma comunidade que manifesta uma característica. Eu quero falar amanhã com vocês sobre o aspecto de beleza que é isso. Porque, na verdade, uma das coisas cruciais e que eu creio que tem faltado no nosso tempo é que esses afetos e essa sabedoria do alto, quando somos transformados dessa maneira, nós passamos a viver uma vida que manifesta a beleza e que usa a beleza como ótica para ver as coisas. Nós passamos a descobrir beleza escondida em todo canto. Nós passamos a descobrir que a graça aparece em todo canto. Se soubermos olhar com os olhos da graça, nós vamos descobrir pecado a ser lidado o tempo todo, mas a graça de Deus triunfando no final. Não uma visão romântica da graça, mas uma visão realista, de entender que o preço que Cristo pagou na cruz efetivamente funciona para que Deus reúna seu povo. E o projeto é esse, no final das contas, não é? Deus está reunindo para si um povo. E nós somos parte desse povo. O desafio é esse. Como é que nós manifestamos essa característica de povo que dá flores? Bom, tem vários jeitos. Quem sabe, o pastor Franklin, eu e alguns outros possamos raspar a nossa cabeça careca. Daniel não precisa fazer isso, já está feito. Vestir umas batas cor-de-rosa, pegar maços de flores e dançar com tamborim. Quem quer ir tocar o tamborim? Lá no aeroporto. Quando eu era menino, naquelas épocas que eu contei a história, tinha o Flower People, né, os hippies. Porque eles achavam que eles estavam dando flores para o mundo. O projeto faliu. Até na minha mocidade, a gente brincava com essa ideia de flores. Por isso que eu hesito em falar sobre quem tem flores dá flores como algo... como um título para uma exposição bíblica. Eu estava nos Estados Unidos fazendo faculdade, na verdade meus pais pediram, volta, passa um tempo aqui no Brasil para ver se você fica, saiu muito menino para a faculdade, vê se você não quer ficar por aqui. Era o finalzinho da ditadura. Foram só 2 semestres de UNB que eu sobrevivi, daí os pais disseram, vai embora, senão vai dar tudo para trás de novo. Uma das situações foi que a gente foi fazer um protesto na frente da embaixada de uma nação que estava naquele momento vivendo a vergonha do apartheid. Então nós fazíamos cobeligerância com gente que não era crente. Tinha um grupinho pequenininho ali de crentes, preocupados com as coisas que estavam erradas, mas tinha um grupinho bem maior de gente cuja ideologia causava repugno. Mas naquele momento tinha um inimigo maior, então havia uma certa cobeligerância. Vamos fazer esse protesto na frente dessa embaixada e levamos maços e maços de flores. E a ideia era o seguinte, nós íamos fazer um protesto silencioso na frente da embaixada em Brasília, alunos, operários e todo mundo, uma centena de pessoas, e cada um de nós ia pegar uma rosa na mão e a gente ia gritar em voz bem alta o nome de uma das pessoas mortas
debaixo do apartheid e ir gritando aquele nome até o portão da embaixada e depositar uma rosa ali no portão da embaixada e sair. É coisa de estudante mesmo, né? E aí chegaram os camburões de polícia. Não deu outro. Um coleguinha bem esperto lá pegou a cornetinha na mão e falou assim: amigos, amigos, ainda bem que os nossos camaradas policiais vieram aqui para nos proteger nesse nosso protesto. Então eu quero convidar cada um de vocês a pegar uma flor e colocar essa flor no cano da arma desses policiais para mostrar que nós recebemos eles de braços abertos pela proteção que estão nos dando. E foi aquele bando de gente, né, com flor na mão. Chegava o policial: posso? O policial: pode, o fuzil está lá, bota a flor no cano do fuzil. Obviamente que não é isso. É a graça que te salvou. Esse é o desafio. A graça que transformou sua vida. A graça que diz que sua vida tem sentido. A graça, poder efetivo de Deus, demonstrado na cruz, na ação do Espírito Santo que une você a Cristo, te dá uma nova identidade, uma nova natureza, te transforma e te encaminha numa nova vida onde você não deixa de ser o que você é, mas o que você é passa a ser feito à imagem e semelhança do homem original, do verdadeiro Adão, que é o segundo e não o primeiro, que é Jesus Cristo. É a graça de saber que nele convergem todas as coisas. E de que a unidade que eu preciso para a vida e a unidade que eu preciso com vocês é essa. É de conhecer mais e mais essa graça transformadora e, sendo transformado por ela, expressar essa transformação. Como um testemunho claro, onde os outros olham de fora e dizem: uau! Aquela é a beleza de Cristo sendo manifesta. Mas a beleza de Cristo é o tema para amanhã. Deus os abençoe.